eu preciso falar sobre a noite em Bob Esponja. Não tô falando de um episódio específico, quero falar mais sobre aquela sensação, a estranha sensação de conforto que esse desenho consegue nos trazer mostrando o período da noite. E eu garanto que não sou só eu que sente essa sensação ao ver um episódio se passando à noite. Tipo, olha essa fenda do biquíni vazia, esse siri cascudo sem nenhuma alma viva. É estranho e bom ao mesmo tempo, eu não sei explicar muito bem, mas eu vou tentar. A gente sabe que Bob Esponja é um desenho de dia, e sabemos disso por conta da paleta de cores do desenho inteiro. É sempre tons claros e radiantes. Mas tem vários episódios que eles mostram o período da noite e, meus amigos, eu não sei descrever o quanto eu gosto disso. Já tivemos alguns exemplos onde eles mostram com detalhes esse período, e um dos que mais me vem à cabeça é o Turno Macabro. Mas você não deve lembrar dele por esse nome, já que esse é o episódio do Zé do Picadinho. Inclusive eu tenho o vídeo aqui, fica a recomendação. Esse episódio se passa quase todo no período da madrugada, e dentro do Siri Cascudo. Mas em várias partes desse episódio, nos é mostrado o cenário lá fora. E eu sei que é meio macabro e com umas cores muito diferentes do normal do desenho. Mas não sou só eu que deve achar isso muito lindo. O fato que colabora para esse episódio ser lembrado, além do Zé do Picadinho, claro, é essa atmosfera que os produtores buscaram trazer. O episódio todo tem um tom mais sinistro e quieto, colaborando para uma atmosfera mais sinistra, e por isso o Zé do Picadinho é tão lembrado, já que a gente meio que tinha medo dessa história dele. Mas eu acho que o mais interessante é que esse episódio não tenta te assustar o tempo todo. Ele intercala momentos completamente bobos com aquele silêncio estranho da madrugada. Tem cenas que simplesmente não acontece nada. Por exemplo, essa que o Bob tá limpando o chão, ou quando o Lula Molusco tá entediado. E é justamente esse vazio que faz a história funcionar. Eu acho que o contraste é uma das coisas mais legais do episódio, porque o desenho pega um lugar extremamente familiar e muda completamente a energia dele. Mas o Turno Macabro não é o único episódio que faz isso. Tem uma série de momentos no desenho em que a noite é mostrada com mais detalhes. Outro que me lembro muito bem é o da Fenda da Pedra. E aqui eu não sei dizer exatamente se é de noite, até porque eu acredito que a Fenda da Pedra, na verdade, está tão fundo no oceano que a luz do sol não consegue chegar, criando esse ar de noite. Só que olha essa atmosfera escura, cara. É muito macabro, mas é muito bom. Todas essas cores, esse silêncio durante o episódio todo, e a mistura de um terror psicológico que o Bob passa, me traz um sentimento muito diferente. E bom, como eu disse, a Fenda da Pedra não está exatamente de noite. É mais provável que ela seja um lugar muito fundo. Só que o efeito visual é o mesmo. É escuro, é silencioso e meio desconfortável. E o episódio usa isso a seu favor. Já que enquanto a Fenda do Biquíni é familiar, a Fenda da Pedra é o oposto disso. É um lugar onde as regras não se aplicam, onde até o idioma que aqueles habitantes falam é outro. E aquele escuro em volta de tudo amplifica a sensação de que você tá num lugar que não é pra você estar. E nesse episódio tem uma cena que eu acho que representa muito bem o que eu tô falando, que é quando a luz da lanterninha do Bob apaga e ele fica na escuridão total, e o desenho mostra exatamente o que você tá sentindo, já que o Bob fica todo apavorado daquele escuro. É feito pra ser uma piadinha do Bob com medo, mas também captura perfeitamente aquela sensação de escuro que vai além do visual, aquele tipo de escuro que você sente, não só vê. Outro exemplo muito bom é aquele episódio onde o Patrick e o Bob vão acampar do lado de fora, e acaba irritando o Lula Molusco. Mas o ponto é o clima do episódio. É um tema tão simples e uma história tão simples, mas que consegue dar uma experiência muito ótima assistindo, e se passando de noite. Mas vamos voltar um segundo numa coisa que eu falei lá no começo, sobre a paleta de cores do desenho. Porque quando Bob Esponja mostra a noite, as cores mudam completamente. Isso pode parecer óbvio, é de noite, é claro que fica escuro. Só que o desenho faz isso de um jeito especial. Vamos lá, de dia, a Fenda do Biquíni é bem saturada, dá uma olhada. Tudo é muito colorido, muito brilhante, o amarelo do Bob, o rosa do Patrick e esse céu azul o tempo todo. É uma paleta que foi construída para transmitir energia e alegria. Mas à noite, essa saturação some. As cores ficam mais frias, mais azuladas e mais esverdeadas também. O Siri Cascudo, que de dia parece cheio de vida, de noite parece um lugar completamente diferente. E as ruas, que de dia têm movimento, de noite ficam vazias e desertas, com essas casas de lata ali meio largadas. E é esse peso que cria aquela sensação de conforto estranho que eu estava tentando descrever no início. Porque de alguma forma, ver aquele universo que você conhece tão bem, ficar quieto do nada, é reconfortante. Eu não sei explicar, mas é como ver a cidade de madrugada pela janela do carro quando você era criança e estava quase dormindo no banco de trás. Onde tudo parecia mais tranquilo e mais bonito porque o mundo tinha meio que abaixado o volume, sabe? E sabe o que eu acho mais curioso nisso tudo? É que o desenho à noite quase sempre coloca o Bob em algum tipo de situação de desconforto ou incerteza. Por exemplo, na Fenda da Pedra ele fica perdido, no Turno Macabro ele fica com medo. É como se a noite nesse universo existisse para tirar os nossos personagens da zona de conforto que o dia cria para eles.
já que de dia tudo teria uma solução, tudo vai dar certo de alguma forma, enquanto à noite essa garantia meio que some, e as coisas podem continuar não resolvidas quando o episódio acaba. Talvez seja por isso que esses episódios ficam na nossa cabeça, já que eles permitem uma ambiguidade que os episódios comuns não permitem, e isso faz ficar na memória. Eu acho inclusive que é por isso que esses episódios envelhecem tão bem, porque eles não dependem de uma piada específica para funcionar, ou no caso das novas temporadas, muitas piadas repetitivas. Porque o que fica na memória é essa atmosfera que eles impõem. É engraçado como a nossa memória funciona. Eu consigo esquecer completamente a história de alguns episódios, mas basta aparecer uma cena desses episódios aí que eu citei, que eu lembro exatamente da sensação que eu tinha assistindo. Eu acho que essa é uma das maiores qualidades de qualquer desenho, quando ele consegue fazer você lembrar de um sentimento antes mesmo de lembrar do roteiro dele, porque isso significa que aquele ambiente marcou você de alguma forma. E eu vejo muita gente falando da nostalgia do Bob Esponja por causa de piadas, dos personagens ou até das músicas maravilhosas que esse desenho tem. Mas pra mim uma parte enorme dessa nostalgia também vem desses momentos mais silenciosos. Eu lembro de assistir Bob Esponja de madrugada quando eu era criança. E olha que eu era proibido, mas às vezes eu não conseguia dormir, então eu ligava um DVD que eu tinha pra assistir os mesmos episódios repetidos. E eu acho que não é só eu que faço isso. E se o episódio que pegava era um desses episódios de noite, parecia que ficava melhor ainda. Eu tava acordado quando não deveria, assistindo algo que também estava acontecendo num horário que não era normal, num universo que também tinha ficado mais quieto e mais estranho, como a madrugada. E eu não sei se vai fazer sentido pra todo mundo que eu quis explicar aqui. Talvez nem todos tenham essa mesma lembrança e essa sensação, mas eu tenho certeza de que muita gente já sentiu esse conforto estranho sem perceber. Porque não é só sobre a história do episódio, é sobre ter uma sensação ao rever ele, e é isso que marca em nós. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, e tchau!